gigante pela própria natureza, és bela, és forte, válido colosso, se teu futuro espelha essa grandeza, terra adorada. Estou muito honrado de estar aqui com vocês, muitos de vocês aqui eu já conheço, né? Então queria agradecer aqui ao 1º Batalhão, ao 4º Batalhão, ao 12º Batalhão, ao 16º, ao 22º e ao 23º Batalhão, que fazem aqui com que essa ciclovia, o Parque Linear Bruno Covas, sejam um dos espaços mais seguros no estado de São Paulo. Queria agradecer aqui também ao Major Scaramelo, que vem atuando fortemente aqui, nos ajudando, e ao Capitão Veiga, que deu a oportunidade para eu estar falando e me convidou aqui para estar falando em nome da nossa companhia junto a vocês. Queria começar, antes de estar explanando aqui sobre a ciclovia, dizer o quão orgulhoso, né, eu tenho da Polícia Militar. Eu acompanho vocês há muitos anos. A minha mãe, em 86, foi como madrinha da Polícia Militar do Estado de São Paulo. Na época era o Michel Temer, o secretário estadual da Secretaria de Justiça, e acompanhar o trabalho de vocês é um orgulho muito grande. Agora a gente vai falar um pouquinho de como a gente imagina esses espaços públicos, né, onde a FARA vem atuando há 36 anos. A gente busca 2 tipos de propósitos nos nossos projetos. O primeiro é projetos que melhorem a qualidade de vida, e o segundo seriam os projetos que melhoram o seu dia a dia, né, que facilitam o seu dia a dia. Qual a diferença desses 2 propósitos? O primeiro, você planta uma árvore, você tem segurança numa área, você melhora a qualidade de vida das pessoas, né? Quando a gente coloca um banco, um bebedouro, você facilita o dia a dia, né? Um abrigo de ônibus, você facilita o dia a dia. E com isso a gente vem criando, né, todas as nossas áreas com 3 pilares muito importantes. A não gentrificação. O que quer dizer isso, né? Quando você cuida de uma área urbana, né, e essas novas urbanizações, você deixa essas áreas muito bonitas, né, e acaba expulsando uma grande parte da população, ou pelo preço, que se torna muito caro, ou pelo comportamental. Então as pessoas não se sentem à vontade de estar nesses lugares. Esse é um combate muito grande que a gente faz. O outro pilar que a gente tem é a segurança das mulheres. E nós vamos ser implacáveis na segurança das mulheres, em conjunto com vocês, com a Polícia Militar do Estado de São Paulo e com a universidade, a Escola da Cidade, que é uma das 10 melhores universidades de urbanismo do mundo. A gente está estudando pontos arquitetônicos, moitas, lugares que possam ter uma alta vulnerabilidade para vocês, mulheres, e alterar esses pontos, ou colocando câmera, ou colocando iluminação, ou até mesmo mudando o que tem lá. E o terceiro pilar é a equidade. A FARA, principalmente eu, a gente não acredita em projetos de igualdade na América Latina. Nós somos todos diferentes, graças a Deus, nós somos cada um um indivíduo, somos todos irmãos, e pela diferença que você tem na América Latina, do que uma classe social pode ter em relação a outra, né, do que a cor pode deixar, do que o seu sexo, né, então fica muito complicado em países como o nosso a gente falar de projetos de igualdade. Então, todos os projetos que a gente cria, a gente tenta equalizar essas diferenças. Então, um dos pontos importantes, só para vocês entenderem, aqui na ciclovia no parque, nós não cobramos aluguel de nenhuma lanchonete. A gente troca o aluguel por um prato de até R$ 9,90 para que todos possam comer, né? Porque hoje vou estar explicando o que aconteceu nessa nossa ciclovia. Então, em fevereiro de 2020, a FARA provoca pela 8ª vez e pelo 8º ano consecutivo para adotar essa área que sempre foi muito esquecida, né? E conseguimos provocar o governo do Estado de São Paulo
para fazer esse chamamento público, obviamente sem estar no contexto à segurança pública, porque isso é alguma coisa que a gente acredita que tem que ser feito por pessoas como vocês, né, com a Polícia Militar, que são preparados para isso, e não empresas privadas. E o Baldi, o Alexandre Baldi, que era o secretário de transporte na época, provocou a licitação e infelizmente só a gente apareceu. E as pessoas ainda não entendem essas áreas, né, de adoções, a importância da preservação e não da exploração, né, que é o que todo mundo entra. Quando você tem licitação que é para explorar o lugar, você tem uma batelada de empresas que entram. Quando você tem espaços que é para preservar, infelizmente ainda são poucas pessoas que entram. E a gente foi abençoado com essa adoção da marginal do Rio Pinheiros, né, da ciclovia. E quando a gente adentrou aqui, a gente encontrou, né, não exatamente isso, né, ela estava diferente, mas a gente assinou dia 20 e 6 dias depois a gente teve uma das maiores alagamentos nos últimos 37 anos. E logo em seguida a ciclovia estava desse jeito, quase todo mundo. Eu olhei aquilo lá e falei, nossa senhora, vamos quebrar, né? Isso aqui vai ser muito difícil. E logo após que a gente conseguiu uma mobilização junto com os nossos parceiros e principalmente com o governo do Estado de São Paulo, a gente conseguiu deixar a ciclovia neste jeito aqui que vocês estão olhando, né? Que isso foi só o início. Logo após, em março, entra a pandemia e o governador João Dória, ele acaba fechando todas as áreas de lazer e no último momento do mandato do governador Geraldo Alckmin, sai a última regra na ciclovia e erradamente ele coloca, a CPTM coloca o título de ciclofaixa. Né? Obviamente, aqui todos sabem, é uma ciclovia, porque ela é segregada só para bicicleta e os carros de serviço, e a ciclofaixa é onde você compartilha a via com os carros e as bicicletas. Nesse momento, a gente até poderia avisar o governador que foi um erro de digitação, porque todo o restante estava como ciclovia no texto como um todo, mas a gente achou melhor a gente segurar um pouquinho, porque o que a gente encontrou na ciclovia foi muito além dos maus tratos que o equipamento público tinha, né? Era uma guerra constante aqui. Então você tem hoje 16 concessionários que operam fortemente dentro da ciclovia e do parque, né? Onde eu brinco que se você pegar uma sopinha de letra, jogar na mesa e separar quatro letrinhas, é o nome de uma empresa que tem aqui. Então, ISA-CETEB, PBTE, Petrobras, BR, EMAI, Enel, DAE, NIT, qualquer 3 palavrinhas, 4 palavrinhas, é uma empresa que trabalha aqui com uma prestação de serviço muito importante para todos nós cidadãos. E é uma guerra muito grande entre eles e os ciclistas, né? Porque eles achavam que aquilo era feito para eles, os ciclistas achando que após a abertura da ciclovia há 11 anos atrás, ela pertencia só a eles. E pior, eu sou motoqueiro, né? Quando você cai no chão de moto, todos param, tanto não importa se você tem uma CG ou uma BMW, todos param para ajudar. No ciclismo eu achei que era igual, e aí eu também vejo um conflito muito grande entre os ciclistas e ciclistas de alta performance. E o terceiro ponto eram os trabalhadores da CPTM que trabalhavam aqui na ciclovia. Por ser um serviço não nobre dentro da CPTM, que era transporte, eles estavam aqui justamente para cuidar, para as pessoas não entrassem no trilho do trem para não atrapalhar a operação. Então a gente encontrou aqui guaritas de fibra de vidro ou de sobra de resto de obra, que o banheiro mais próximo era 750 metros e não tinha lugar para esquentar a marmita. Então, trabalhando numa condição muito aquém do que eles deveriam, assim, totalmente desmotivados. O primeiro trabalho que a gente fez
foi reformar as guaritas, né? As guaritas hoje elas têm ar-condicionado, banheiro e lugar para esquentar a sua marmita se ele quiser comer lá dentro. Senão a gente fez no Jaguaré um ponto onde todos, inclusive todos vocês, podem sentar lá para fazer sua refeição, e aqui no pomar também tem um espaço para todos estarem usando. Com isso, eu reparei que o maior trabalho que a Fará tinha que fazer era o de mediação. Esse foi o maior trabalho e talvez o sucesso que tem hoje esse local. Então, a gente fez um trabalho de convivência, a Renata Falzoni, que está aqui, o Paulo, o Tomás, foram assim, ajudaram muito nesse conceito, e se não fossem esse pessoal aqui, mais o pessoal de alta performance e a polícia militar, esse lugar jamais estaria nesse lugar. Então a gente criou um vídeo de convivência, onde todos diziam, né, como eles gostariam que fosse usado e como que deveriam respeitar o outro. Aí a gente tinha um grande problema, que eram os concessionários. A gente ainda pega hoje, vocês sabem disso, carros aqui andando a 100 km por hora, 60 km por hora, e você aborda essas pessoas, eles vão para o dentista. Eles vão cortar caminho, porque há 40 anos eles fazem isso. Então, já era um desafio muito grande. E aí eu parei, chamei todos e conversei para mostrar a importância do trabalho deles aí. E eu falei para a EMAI, cheguei na época para o Márcio Ré, que é o presidente da EMAI, falei: Márcio, Tamar, não adianta vocês falarem na Rede Globo, no SBT, com propagandas do governo, o governo está limpando o rio, ninguém acredita. O maior propagador do trabalho importantíssimo que vocês estão fazendo é o próprio ciclista, que vai passar para os outros o que você vai estar fazendo. Eu não sei se vocês sabem, mas em 2019 foram retirados 238 mil metros cúbicos de plástico, 660 mil pneus e 16 automóveis de dentro do rio. Fora a areia, que a cada uma semana entra 200 mil metros cúbicos de areia nesse rio. Então, se não fosse esse trabalho constante, esse rio já era uma montanha de areia e lixo, né? E eu sempre passei, eu falei para eles, eu passava aqui, achava que vocês eram um bando de vagabundo. Vocês ficavam tirando a areia de um lado e jogando para o outro. O trabalho que vocês fazem é muito importante para esse rio. Então, deixa esse pessoal propagar, porque é eles que vão dar credibilidade. Então, quando a gente conseguiu fazer toda essa mediação e se tornou aqui, e eu não gosto de falar essa palavra, mas é uma verdade, essa grande família, né, onde um passava a respeitar o outro, a EMAI fazendo o trabalho dele, os ciclistas agradecendo pelo trabalho, o guariteiro e o controlador de acesso dando um sorriso e abrindo a porta para que as pessoas entrassem, vocês aqui, o negócio mudou a figura. E em agosto de 2020 eu cheguei ao governador do estado de São Paulo e falei que eles tinham errado a nomenclatura de ciclofaixa e alteramos para ciclovia, e com isso a gente conseguiu abrir a ciclovia já arrumada, porque a gente percebeu que o maior trabalho que tinha que ter sido feito aqui era da mediação e da convivência, porque o resto do dinheiro compra, o asfalto novo o dinheiro compra, o banheiro o dinheiro compra, mas a harmonia é só o amor, né? Então a Fará, a gente tem um princípio, a gente não divulga os 3 R's, que é o que a gente fala de reuso, reutilização, que são para coisas. A gente emprega os 3 A's, que é amizade, alegria e amor. É isso que transforma, é isso que vem transformando aqui. E aí a gente começa, né, nas perspectivas, a gente começa muito lentamente. Era uma ciclovia que a gente começava com 17 mil ciclistas por mês, e a gente atingiu a marca o mês passado, 1 ano e meio depois, 210 mil pessoas circulando aqui dentro. E até o final do ano a gente vem fazendo força com essas integrações que a gente está fazendo, para ser mais ou menos entre 650 mil pessoas a 750 mil pessoas ainda este ano. E aí eu vou falar por que a gente acredita nisso, né? Primeiro, porque a gente fundou a Fundação Novo Rio Pinheiros, onde a Fará é uma das fundadoras, junto com a EMAI, a Usina São Paulo e o Parque Global,
para a gente estar fomentando nas próximas dezenas de décadas como que o governo e a população podem ajudar a manter esse rio limpo. Então, no rio, que são 25 quilômetros de Rio Pinheiros, o que foi feito? Foi feita uma análise quantos esgotos jogavam esgoto no Rio Pinheiros. Então, dos 24 afluentes que desagam no Rio Pinheiros, 16 jogavam esgoto a céu aberto aqui dentro sem tratamento. O governo do estado de São Paulo e a Sabesp levantaram, que hoje você tem robôs, inteligência artificial, 550 mil ligações clandestinas, inclusive de casas e shopping centers que jogavam esgoto aqui. E aí um trabalho muito forte, que conseguiu antecipar 2 anos devido à pandemia que não tinha carro na rua, foi feito a ligação que finalizou mês passado em 100% das casas. Então, neste rio hoje não entra mais esgoto. Isso vai ser para sempre? Não. A cada 2, 3 anos a gente tem que fazer uma nova varredura para estar arrumando esses encanamentos que vão surgir naturalmente, até mesmo por falta de informação, porque hoje em dia você não fazer a conexão de esgoto não significa que você vai economizar água, porque a Sabesp já cobra na sua conta a entrada e a saída, independente se você fez o esgoto certo ou não. E isso ajudou muito devido ao marco regulatório do saneamento básico, que foi feito lá em Brasília, permitindo que em favelas consolidadas pudessem entrar o saneamento básico, coisa que era proibida até 2019. Com isso, a gente, na Fundação, vem criando projetos de incentivo para a gente sempre fomentar e não obrigar o governo e a população a estar pensando nesse rio para as próximas décadas. E com isso, também a gente falando com a CCR, estamos conectando. O rio sempre foi um ponto, sempre morei do outro lado do rio. Então, quando você fala com o pessoal deste lado do rio, eu nunca entendi qual é deste lado do rio e qual é o outro lado, porque depende de onde você está. Eu nunca entendi essa separação que o rio Pinheiros e o rio Tietê fazem com a cidade. E o que a gente quer mostrar aqui é que o rio conecta o pertencimento que a gente vem fazendo aqui, das pessoas se sentirem pertencentes a uma área que a primeira frase que a pessoa, quando entra aqui dentro, fala é uau. E depois eles sentem toda essa segurança que vocês vão promover. Então, a gente vem coordenando junto com a CCR para que a gente conecte toda essa população da margem oeste. Então, o rio você tem a margem leste, onde tem o trem, onde é a ciclovia, e a margem oeste, onde é o parque linear Bruno Covas. Na margem oeste você não tem ligação com o metrô. Então a gente fez um estudo junto com o Instituto Sampapé e a empresa Metrópole 1 para 1. A gente detectou quantas favelas existem num raio de 6 quilômetros do rio, só de 6 quilômetros da ciclovia do parque, que vai desde o Shopping Cidade Jardim até aqui o Pomar, e infelizmente são 98 favelas, com 1,2 milhões de pessoas morando nessas comunidades. A gente foi fazendo um filtro e iremos começar trabalhando com 29 dessas comunidades, onde a gente vai levar o parque lá para dentro. No nosso estudo, as favelas ainda é um ambiente muito machista, onde tem poucos equipamentos para as mulheres e para as crianças. Hoje o que a gente mais encontrou foram bares e campos de futebol. O que a gente vai levar são micro e pequenas praças nesses locais para que as mulheres e as crianças possam ter um espaço de lazer e com isso conectar ao parque para eles entenderem que eles são muito bem-vindos aqui dentro. Depois a gente mapeou mais 11, dessas 29, 11 comunidades. A gente vai trabalhar fortemente com o microempreendedorismo. Então a gente está levantando o bar da Tia Maria, o boteco do seu José, a escola de balé do seu Antônio, da Dona Maria, e a gente vai trazer eles para cá gratuitamente e vamos estar ajudando, junto com o governo do estado de São Paulo, com a Secretaria de Desenvolvimento Econômico, para que eles possam estar aqui dentro e utilizarem esse espaço e terem a mesma chance
de que empresas que têm um dinheiro para estar aqui dentro, para eles também aproveitarem disso daqui e terem receitas, né? E nas últimas 6 que a gente fez o filtro, nessas 6 elas estão até 600 metros de distância do parque, só que demoram de 1 hora, 1 hora e 40, porque tem que pegar o ônibus para vir para cá. Então, com a Secretaria de Transporte Municipal, Ricardo Teixeira, a gente está estudando mecanismos de adoção desses caminhos. Então, por exemplo, a favela do Perímetro fica aqui no nosso lado. Ela está a 200 metros do parque e eles demoram 40 minutos para chegar de ônibus e mesmo assim tem que atravessar a marginal para chegar aqui. Então a gente está fazendo a adoção desse espaço e eles vão chegar aqui em vez de 40 minutos, em 7 minutos a pé ou 3 minutos de bicicleta. E se for a Renata Falzoni, vai chegar em 1 minuto. Então, com isso, são todos esses trabalhos que a gente vem fazendo, né, quanto consórcio, quanto fundação. E com a CCR, a gente está planejando fazer todas as conexões dos trens para a ciclovia. Então, as pessoas vão poder entrar na ciclovia. Então, com esses acessos que você facilita o acesso no parque, a gente acabamos de comprar 1000 bicicletas da Yellow, que estavam abandonadas. A gente vai arrumar essas bicicletas e vai doar essas bicicletas nas comunidades, onde eles vão poder pegar a bicicleta gratuitamente, chegar no parque, atravessar para a ciclovia, que só pode entrar em bicicleta, e lá adentrar a CPTM. Então, só com essa primeira passarela que a gente fez no Parque Global, que é a primeira passarela privada, que atravessa a marginal, adentra no parque, e a primeira passarela flutuante no Rio Pinheiros, na história do Rio Pinheiros, essa pessoa atravessa o Panambi, entra no parque, atravessa para a ciclovia e ele pode escolher se ele quer entrar na Granja Julieta ou na João Dias. A João Dias já está promovendo a escada para você entrar, como tem na Ubatuba, como tem na Santo Amaro, como tem na Vila Olímpia e como tem na cidade universitária. Então, entre 1 e 2 anos, todas as estações estarão conectadas com a ciclovia, né? Começamos hoje, o Paulo fez um adendo muito importante. Começamos agora com a primeira passarela flutuante ali no Parque Global, na frente do Parque Global no Panambi, e as próximas a gente vai estar colocando na Cidade Jardim, mas aonde mais precisa é na Santo Amaro, que a gente tem uma dificuldade, principalmente quem vem de Capão Redondo, ele não consegue adentrar pelo metrô, porque eles querem cobrar a entrada para sair do outro lado. Então, a gente está provocando o governo do Estado de São Paulo, que a nossa concessão só vai até aqui, para estender até o Lago do Socorro, e assim a terceira passarela flutuante seria naquela região, para a gente estar atendendo todo esse pessoal do Capão Redondo e da região ali de Santo Amaro. E eu agradeço muito, Paulo, porque todo mundo achou que tinha sido um dito que atrapalharia, pelo contrário, só ajudou, porque essas provocações inteligentes que a gente faz para o governo do Estado, ela contribui e não prejudica. E isso aqui é o que se tornou aqui, né? Um grande local onde as pessoas curtem estar aqui. Então, hoje, essas fotos aqui, que são muito importantes, é o que a gente queria criar aqui, né? A gente quer criar o pertencimento, e nessa parte de não gentrificação, né, e de projetos de equidade, a gente está falando com o governo que nós não queremos colocar grade nesse parque. Infelizmente, para ser parque na cidade de São Paulo, você tem que gradear. E a grade, você cria espaços desertos de insegurança no entorno do parque. E junto com vocês, é um compromisso que a gente tem de que não colocar grade, porque você coloca grade, você coloca portaria, você coloca portaria, você coloca um porteiro, você coloca um porteiro, você inibe as pessoas a virem, ou porque elas não se sentem inclusivas, ou porque acham que vão ser bloqueadas, e a gente prejudica principalmente as pessoas pretas que adentram no parque quando tem uma portaria
infelizmente, quem são mais olhados quando entram são as pessoas pretas, e isso é uma coisa que o time não irá admitir aqui dentro. Então, é uma luta muito grande. O governador apoiou a gente de não colocar a grade, e a gente quer, junto com esse pertencimento que a gente vem fazendo, trazendo a comunidade aqui dentro, para não expulsá-la, porque eles já usavam aqui, né, que a gente torne um lugar para todos, e que todos façam a segurança juntamente com vocês. Mas o principal fator que fez essa mudança de 17 mil pessoas para 210 mil pessoas foram vocês. Vocês, com esse carinho que vocês estão aqui dentro, trazendo essa... mostrando que realmente é a polícia militar, né, que poucos, né, conhecem esse amor que vocês têm pelo trabalho, pela dedicação de servir a nós, cidadãos comuns. E hoje aqui dentro é o que eu mais vejo, é o que eu comento com o Coronel Camilo, com o Coronel Soares, né, com o Major, até mesmo com o Coronel Daniel, que não está aqui hoje, sobre o que mudou, né, a relação da população aqui dentro com vocês. A grande maioria das pessoas que andam aqui dentro da Cicoria, principalmente mulheres, só estão aqui pelo trabalho espetacular que vocês estão dando. E foi simplesmente uma conversa que eu tive com vocês aqui há um ano atrás, de estar arrumando as bicicletas, né, para vocês e dando um pouquinho de condição para que vocês pudessem fazer esse trabalho espetacular que vocês fazem. Então, a nossa pretensão aqui é trazer uma base móvel, a nossa luta agora, junto com o Coronel Soares, o Coronel Camilo e agora o Major, para que a gente traga uma base móvel aqui, para dar um pouco mais de conforto para a população, né? Foi o que eu falei para o Camilo. Eu poderia estar pedindo em meu nome, né, para colocar uma base na frente da minha casa, como é a grande maioria, quando tem essa relação que o governo pede. Né, eu quero uma base na frente da minha casa porque eu me sinto inseguro. Não, a gente quer uma base aqui dentro, no parque, para todos. E o que eu estava explicando para o coronel é o seguinte: uma pessoa rica, quando é roubada, numa bicicleta de 30, 60 mil reais, ele vai postar na rede social que a gente o parque não fez uma segurança boa, que a polícia não fez uma segurança boa, que o governo não presta, mas no dia seguinte ele vai na loja, rasga um cheque de 30 mil reais e compra outra bicicleta. As pessoas que mais utilizam aqui, que tem bicicletas de 1.000, 1.500 reais, se eles forem roubados, que são, e vocês sabem disso, eu não preciso mostrar para vocês quem são assaltados aqui dentro, não tem distinção de qual o modelo da bicicleta, esses, infelizmente, no dia seguinte não podem ir comprar uma bicicleta. Pelo contrário, às vezes eles ainda estão pagando a prestação, ou da bicicleta, ou da moto. A moto que a gente não deixa entrar, mas foi isso que eu falei para o Coronel Camilo. Eu estou pedindo para essas pessoas que mais precisam aqui dentro, porque amanhã eu posso não estar mais aqui, o coronel pode não estar mais aqui, o major pode não estar mais aqui, mas se a gente trouxer uma base para cá e ela for muito bem aceita, né, for feita de uma maneira que contribua para a população como um todo, isso aqui vai garantir a segurança para todos que frequentam aqui, né? E eu sei o carinho de cada um de vocês. Quando eu ando aqui e vejo vocês quase todos os dias, eu posso ver aqui muitas caras que eu conheço, né, que fazem com muito amor, e é isso aqui que vocês veem que estão trazendo essa aproximação da população com vocês. Eu sempre digo que as pessoas mais nobres são professores públicos, bombeiros, polícia militar e o funcionário público, porque são pessoas que entram para o mercado para servir sabendo quanto já vai ganhar. Ninguém entra no serviço público para ficar rico, entra porque gosta de servir. E é isso que vocês fazem. Vocês sabem, tem um plano de carreira, onde vocês vão chegar até coronel. Alguns de vocês vão provavelmente nos próximos anos já estarem assumindo posições mais altas, mas vocês estão para servir.
E é isso que eu acho que a gente está conseguindo mostrar aqui dentro da ciclovia e do parque, um trabalho espetacular que vocês estão vendo. A gente já investiu mais ou menos 58 milhões de reais dentro tanto da ciclovia quanto no parque. E provavelmente a gente vai investir mais 30 milhões de reais nos próximos 2, 3 anos para que a gente consiga trazer mais comunicação. Quando eu falo comunicação, são essas passarelas para a população estar podendo usar. Queria só colocar que quando eu fui falar em 86, vão fazer 36 anos, eu entendi o papel que eu tinha que fazer na sociedade e servi ela não sendo funcionário público, mas construindo uma empresa que traria, né, esses serviços de benfeitoria para a população sem cobrar tanto do governo quanto da população e trazendo a iniciativa privada para que ajude. Então é um prazer muito grande quando a Fará vê esses espaços que a gente adota cheio de pessoas, né? Hoje o maior orgulho que eu tenho aqui na ciclovia é quando eu vejo mulheres sozinhas caminhando, isso aqui é chamado faixa de Gaza. Hoje a gente tem ainda um pedaço que a gente tem que cuidar, que é esse entre o Pomar e o Largo do Socorro, porque ainda tem muito problema. Estou escutando bastante ainda das pessoas que são assaltadas nesse trecho, não devido à falta de segurança, porque eu sei que vocês pedalam lá também, mas porque tem muito mato, muito obstáculo que facilita as pessoas estarem escondidas ali. Então, nos próximos anos, vão vir muito mais investimento. A gente está querendo agora colocar 70 operações aqui dentro, onde 25 serão operações para as comunidades. Eu não quero chamar isso de projetos sociais, mas sim de microempreendedorismo social, onde a gente vai estar trazendo todos, né, e não precisa morar na favela no entorno, qualquer um que queira estar aqui dentro, que não estejam atrás de uma marca grande, a gente vai apoiar, fazer uma curadoria e abrir isso aqui, né, para cada vez ter mais gente aqui dentro, para cada vez a gente ter mais essa sensação de segurança e melhor do que ter sensação de segurança, ter a segurança. Eu não sei se eu vou falar uma besteira agora, mas o coronel me falou que a gente foi eleito o lugar mais seguro do estado de São Paulo, foi a ciclovia e o parque linear Bruno Covas. Eu não sei se essa informação corresponde a alguma pesquisa que vocês fizeram, mas é o que estão falando hoje por aí, e eu acredito fielmente, né, que esse trabalho de vocês aqui dentro estejam tornando um exemplo de como o cidadão tem que tratar vocês, né, de como vocês têm que ser vistos por nós e como tem que ser um trabalho feito, né, essa junção do público e do privado junto no mesmo interesse, que é o de servir quem usa os nossos espaços. Então eu queria agradecer mais uma vez o Major, o Coronel por estar lá com a gente ajudando, a Renata Falzoni, o Paulo, né, Bate Zona Sul, Bate Zona Leste, Bate Zona Norte, Bate Zona Oeste, a minha equipe que está aqui hoje comigo e a todos vocês que vêm fazendo um trabalho importantíssimo, né, e mostrando que a gente pode fazer direito e que se a gente tiver o apoio da comunidade, isso fica muito mais fácil. O Brasil é feito de muito mais pessoas boas do que pessoas ruins, né? E a gente está aqui para trazer o melhor de cada um. Muito obrigado e espero que vocês tenham um ótimo dia aqui de palestras. Eu estou 2 segundinhos que como todo bom civil, chega tarde, não trouxe minha palestra ainda. Vamos ver qual é que é. A minha palestra magna, que é como que eu cheguei aqui, como que eu só ando de bicicleta há, sei lá, desde 76. E o quanto eu mudei a minha maneira de ver a cidade. E vocês que são ciclistas e que estão aqui na corporação, vão ver se vocês se espelham na minha vida e façam perguntas para que a gente chegue no mesmo consenso. Porque quem começa a pedalar, eu tenho um bottom assim escondido, que eu não mostro para quem não pedala, que é assim, eu não acredito, eu não confio em quem não pedala.
não espalha pra ninguém porque parece preconceito, não é bem verdade. Quem não pedala não consegue entender a maneira como a gente vê a cidade. E isso é muito difícil. Nos anos 80 teve um colega de vocês, que claro que eu vou esquecer o nome, que ele montou um bike patrulha aqui na cidade. Vamos ver? Tem várias pastas, né? Pega... O que é você sair do Palácio do Governo e chegar numa 15 em 6 minutos e meio? Era uma loucura. Vinha... Meu apelido era Renata Fittipaldi, pra vocês terem uma ideia. Insano. Aí eu levava 1h30 pra voltar pra casa. Ou pra ir pro trabalho, que era na Cidade de Jardim. Falei, isso não dá. Então eu mudei totalmente a minha vida. Então vamos lá. Quanto tempo cada um de vocês gasta indo de um lugar pro outro? Quando eu fizer assim, não dá. Cada vez que eu fizer assim, vai. Casa, trabalho, casa. Muda. Para as meninas é casa, escola, trabalho, escola, casa-mãe, supermercado, casa-mãe, feira, trabalho, casa-mãe, casa, farmácia, casa. Quanto tempo você gasta nisso? 2 horas ao dia no transporte? Isso daí vai dar 10 horas por semana, que vai dar 520 horas ao ano. Faz as contas, você vai ficar 22 dias, 24 horas sentado. Então era assim, um absurdo. Como é que eu posso gastar meu tempo, minha jovialidade, minha vontade de fazer esporte, ficando 22 dias sentados, 24 horas? É o que a gente fica se você ficar só 2 horas por dia. 65 noites de 8 horas de sono, 3 meses de trabalho sentado. Não dá. Isso é normal? Não, isso não é normal. Isso é a principal causa de doença do mundo. Então foi por isso que eu comecei a pegar. E o que mais mata no mundo? É a hipertensão e a diabetes. E comer direito e se exercitar resolve 80% desses casos. Então o que mata as pessoas, o que a gente está pagando de NPS, que não sei nem mais qual é o imposto da vez, que você paga para a contribuição social da saúde, ela vai muito em cima da inatividade que a gente tem na hora de se movimentar nas cidades. E as cidades, elas provocam isso porque elas ao crescerem pensando apenas no automóvel, elas expulsaram a classe trabalhadora para a periferia e fica inviável. Então hoje na cidade de São Paulo a gente traz 5 milhões de trabalhadores de 40 quilômetros da periferia para o centro, onde tem emprego. E joga, é a mesma coisa que eu chegar lá no Uruguai e falar, Uruguai, vem pra cá. Aí vem todo o Uruguai trabalhar no centro da cidade de São Paulo. Chega no fim da tarde, Uruguai, volta pra casa, vai todo mundo embora. É insustentável isso. Então, meu nome é Renata Falzoni, eu sou arquiteta, agora tem que ser rapidinho, jornalista. Eu pedalo há 46 anos como meio de transporte, acabei virando bike repórter e não dá outra, a gente acaba virando cicloativista. Então eu faço um convite para vocês, que vocês sejam secretamente dentro da corporação de vocês cicloativistas, e não foi eu que falei. E quanto mais vocês pedalarem, mais vocês vão engordar o caldo e vocês vão ver dentro da própria corporação aonde ela pode mudar para ela ficar melhor, mais humana, que é exatamente isso. Quem pedala, como eu e como vocês não precisam confessar, vocês vão entender que só bike salva. E é muito rápido isso, não conta pra ninguém. Eu já nasci 100% carro dependente, falei pra vocês, eu sou de um tempo que a gente cantava com muito orgulho, entrei na contramão a 120 por hora, botei toda a turma do passeio pra fora, era normal. Ninguém pagava ponto na carteira, era chique, além do que fumava, fumei muito na vida. E aí você imaginava a cidade, né? A gente imaginava a cidade era só isso aqui, entupido dentro do carro. Até que um belo dia caiu uma bicicleta na minha mão e foi a minha grande liberdade. Isso foi em 1976, quando eu fui ajudar a mudança do meu namorado, a gente foi morar junto. Cheguei na casa dele, tinha uma bicicleta parada, eu falei, o que é isso? Peguei e resgatei essa bicicleta e a minha vida acabou. Assim como a relação com o namorado. E aí você começa a entender que existe uma outra cidade além do engarrafamento. A gente começa a ver a perspectiva diferente. E isso eu faço uma proposta para que vocês também façam dentro das regras de dentro de uma corporação. Existe felicidade dentro daquelas regras impostas, engarrafadas, dentro de um sistema que só vê automóvel, moto, velocidade. E aí a gente começa a entender que que a cidade, anterior consegue, a cidade é desenhada só para o automóvel, não é para o passageiro, nem para o motorista, porque esse ser humano estaciona o carro, sai na rua, ele virou de novo um cidadão de 5ª categoria, a pé, escorraçado. Por quê? Porque toda a fluidez é dada às máquinas. Então o primeiro efeito
efeito colateral que aconteceu comigo quando eu comecei a pedalar, que vocês também estão experimentando, é o resgate da escala humana, é o empoderamento. A cidade não é enorme. Eu pedalo, eu cheguei daqui, quanto que eu pedalei para chegar aqui? Se eu viesse de carro, eu nem pensaria vir de carro. Quantos quilômetros? Uns 15, 20? Rapidinho, soplando, girando. O que me matou? As benditas escadas. Eu não carrego uma bicicleta. Eu chego aqui 1 minuto, mas eu não carrego 3 degraus de escada. Eu tenho 69 anos de idade, tudo dói. Eu pedalo até o fim do mundo, mas eu não carrego nada. Então, assim, para as mulheres, sabe muito bem o que é carregar um carrinho de criança por 1, 2 degraus. Aquela passarela, Paulo, que você criticou, eu não critico, porque ela eliminou as escadas tanto da João Dias quanto da Cidade Jardim. Eu consigo passar de um lado para o outro sem pegar as benditas escadas, né? E eu não sou paraplégico, eu não tenho dificuldade motora, simplesmente não carrego porque dá consequência. Então vamos lá. Outra coisa que aconteceu é empoderamento. Quando eu era moleca nos anos 70, ser mulher na rua era um absurdo, isso era propriedade pública. Era incrível o número, a quantidade de besteira que você ouvia. Ainda e a é, cidade então. estava, ainda é. O assédio é um dos principais motivos, mas isso não é um mal que o tempo cura, infelizmente, né? Ou seja, eu já não recebo mais esse tipo de assédio. As meninas, assim, a minha neta é impressionante, ela sai de casa, eu só fico vendo as besteiras que ela vai ouvindo, só que era muito pior, porque a propriedade era de se mexer, mão boba era lei, era impressionante. Então quando eu passava de bicicleta, existia até um seriado na época, que era o Perdidos no Espaço, tinha um robô. Quando o robô não entendia, falava, não tem registro, não tem registro. Então a mulher passava, não tem registro. Para quando você estava longe e você não ouvia as bobagens. E você não era assediada. Então teve um anterior. Um empoderamento muito grande. E esse empoderamento, busquem dentro da corporação. Porque é uma coisa assim que eu tenho certeza, ouvindo os relatos desse meu amigo que foi para a Águia, ele desistiu de defender aquilo que é relacionado à escala humana dentro da corporação. Eu não sei o que vocês estão vivendo, mas empoderem-se. Por quê? Porque dentro de eu conheço policiais militares em bicicleta no mundo inteiro há mais de 40 anos que eu estou viajando. Para todos eles que vocês perguntam, eles são orgulhosos e eles conseguiram mudar dentro da corporação a visão do approach, da abordagem, que ela é completamente dentro daquilo que é o anterior, que era o resgate da escala humana. Resgate da escala humana. Então quando você começa a pedalar, você resgata a escala humana, você já não é mais visto um policial forte, grande, rápido. Você é gente. E vocês têm uma aproximação das pessoas. Eu tenho certeza que muito mais mulheres conversam com vocês, muito mais crianças, muito mais jovens se aproximam de quem está numa bicicleta. E esses relatos são constantes e estudados. Pra vocês terem uma ideia, quando o mountain bike começou no mundo, ciclista é indefensável cá entre nós, né? Ninguém está gravando isso aqui, né? Ninguém está gravando aqui. Ciclista é indefensável, a maneira como desrespeita pedestre, etc. Mas voltando ao ponto, quando o mountain bike foi criado, a turma começou a pedalar zilhão em trilhas de pessoas que caminhavam a pé e caminhavam a cavalo. E bird watchers. Conclusão, em 3 meses fecharam-se todas as trilhas americanas para os ciclistas, por causa da questão do convívio. Qual foi a primeira coisa que eles fizeram? A Raleigh doou uma quantidade enorme de bicicletas para se formar as bike patrulhas. Isso foi no começo dos anos 80. E daí nascem os bike patrulhas nos parques. E foi uma maneira de trazer uma convivência pacífica entre os ciclistas, os policiais, os rangers, né? E a população que precisava naquele momento ser educada, porque o ciclista não pode passar zilhão ao lado de um cavalo. Quem monta cavalo sabe muito bem que passou uma bicicleta assim por trás dele, ele pira. Então teve que ter toda uma regra, e ela começa com a adoção da criação dos bike patrulhas nos parques. Voltando para frente, outra coisa que é, né? Vocês, de novo, né? Não conta para ninguém, mas pedalar é muito melhor que andar num carro ou mesmo numa moto. Você vai fazer um policiamento de bicicleta, eu tenho certeza que é muito mais divertido, né? Então a bicicleta, ela tem aquele contato direto com as alegrias de infância, que além do que a gente está sendo pago para rodar nela, né? Então assim, não pode nem dizer o quanto é gostoso brincar de bicicleta, né? Porque a bicicleta, ela
O pessoal até reclama, né? Os ciclistas cicloativistas. Poxa, a bicicleta não é brinquedo. Claro que ela é brinquedo, ela não é só um brinquedo. Ela é uma tremenda ferramenta. E ela tem uma conexão direta com a alegria de infância. Então, vamos, né? Entre nós, né? É tão gostoso, né? Não precisa confessar para eles. Viver a cidade sob uma ótica de mobilidade ativa é outro... Então, tá aí a nossa paixão pela bicicleta. Então eu convido vocês a expressar entre vocês a paixão pela bicicleta. Eu estava conversando aqui com um colega nosso. Eu tenho certeza que se chegar, sabe aqueles caras de MBA, economistas, chega lá e eu perguntei para o dono da maior empresa que fabrica bicicleta no mundo, que é a Giant. Ele é um tailandês, só fala chinês, um senhor magrinho, ele já tinha mais de 90 anos na época. E aí eu perguntei para ele, falei para ele assim, a minha sensação é que se fizer um estudo em cima da bicicleta enquanto negócio, qualquer pessoa que fizer esse negócio, sabe aquela coisa fria, MBA, vai falar, meu amigo, pega teu dinheiro, vai fabricar papel higiênico que você vai ganhar mais dinheiro. Perguntei, qual o componente de paixão que o bike business necessita para ir para frente? O velhinho, ele abriu-se assim, falei, total, se eu não apaixonado por isso, não dá para fazer porque é muito difícil. Então tudo relacionado a mercado da bicicleta, tudo relacionado à promoção da bicicleta, tudo relacionado a fazer o bike patrulha, está movido a paixão pela bicicleta, porque só quem pedala, de novo, né? Não confio em quem não pedala, só quem pedala sabe o que eu estou falando. E vocês então exerçam essa paixão entre vocês, claro, tomem cuidado para não serem tomados como loucos, né? Então eu me lembro assim, eu perguntei para o Gary Fisher, que foi um americano que inventou o mountain bike. Eu estava em Portugal com ele em 2007, perguntei, Gary, o que é bicicleta para você? Ele é muito engraçado, ele tem 1,90 m de altura, um bigode assim, daqueles assim de, né, assim, olhou assim para mim, bicicleta? Nós vamos salvar o mundo, mas não espalha porque eles nos tomam como loucos. É essa a pegada. Então vocês estão aqui para mudar vocês têm condições de mudar todo um modus operandi de uma corporação muito lentamente, através da paixão pela bicicleta, porque ela é a ferramenta que vai resgatar em vocês a escala humana, o approach, chegar, o contato olho a olho com tudo que vocês fizerem. Isso é muito difícil, creio-me. Vamos para frente. Então a bicicleta é um óculos para ver a realidade social. Tanto é que o próprio Fará tá aí, já entendeu que se não integrar toda essa comunidade, estamos ferrados. Para frente. Eu já viajei em 33 países de bicicleta e, creia-me, a grande dificuldade da gente implementar a bicicleta como solução é porque ela é simples demais. É simples demais, o pessoal gosta de complicar. Então assim, é muito simples. E isso mesmo, tem que ser simples. Ela até gosta de tecnologia e tudo, mas quando eu vou viajar, eu pego bicicleta que não tem freio a disco, pego bicicleta, adoro bicicleta freio varão, sabe aquela freio varão? Porque é simples, não quebra, você arruma em qualquer lugar, em qualquer deserto. Então a busca pela simplicidade faz parte de tudo isso. Acessível e barata, e para muitos é a solução para os problemas do século XX, que especialmente é o sedentarismo que mata. É só alegria, por que não? Vamos lá. Então só bike salva, e que fica entre nós, mas só bike salva mesmo. Bom, 3 de junho, aí a gente pode até falar rapidamente. O planeta está morrendo, a gente sabe muito bem disso. As mudanças climáticas, muito calcado em cima do combustível fóssil, que de novo tem a ver com os automóveis, que de novo tem a ver com a maneira como a gente está se locomovendo nos grandes centros urbanos. Por conta disso, a ONU pegou a bicicleta e fez dia 3 de junho, é o Dia Mundial da Bicicleta. Por quê? Porque eles entendem que quem pedala, exatamente o que aconteceu comigo, rapidamente percebe, entende o quanto pedalar te aproxima dos problemas e das soluções do problema. Porque você resgata a escala humana e você entende, não, a gente não precisa disso tudo, a gente pode fazer menos para ter muito mais sustentabilidade no mundo como um todo. Então, 5 de junho, que é 2 dias depois do dia 3 de junho, é o Dia Mundial do Meio Ambiente, também chamado pela ONU, pelo mesmo motivo. Então eles colocam a bicicleta, que é só alegria, só prazer, como uma ferramenta para você entender que 2 dias depois a gente vai pensar no nosso planeta, como é que a gente vai salvar o nosso planeta. Então usar a bicicleta faz parte da solução. Use com moderação o carro, use sem moderação, e colocar isso dentro da corporação eu sei que é difícil, porque o pessoal gosta mesmo de acelerar.
Vamos lá? Então as Nações Unidas acreditam que a sinergia, que é essa coisa de essa convivência entre a bicicleta e o usuário, cria uma conscientização imediata sobre o meio ambiente. Então a ferramenta da bicicleta ainda mais é uma ferramenta para criar consciência ambiental. E isso aconteceu exatamente comigo lá na década de 70. Sendo um símbolo dos transportes sustentáveis, andar de bicicleta causa um impacto positivo no clima por não poluir a atmosfera. Aqui eu posso colocar, fazer patrulha em bicicleta causa um impacto positivo na sensação da comunidade frente ao que vocês têm para fazer. Vocês sabem muito bem a dificuldade do que é ser um PM numa cidade e que associa muita violência a inúmeras ocorrências. Para quem vem de bicicleta é diferente. Então vocês têm condições, inclusive, de mudar essa percepção da sociedade em relação à função da própria PM. PM. O que vem acontecendo aqui, né, na ciclovia. Tá? O que vem acontecendo aqui na ciclovia, essa percepção. Percepção, a gente muda. Na Europa, nos Estados Unidos, foi o que é usado. Foi quando eles deram as bicicletas para os rangers, para poder acalmar os ciclistas que estavam abadernando, rapidamente mudou a percepção. Bom, aí a gente pensa, o que é mobilidade? Mobilidade não é ir ponto A ou B, é acesso à cidade. Então quando o Fará está querendo fazer com que o pessoal da comunidade chegue aqui em menos de 1h30, 5, 6 minutos, que é o que dá, nós estamos falando de quê? Em acesso à cidade. Isso é mobilidade. Quando eu quero chegar e visitar, por exemplo, aquele, sabe, vai deixar. Como é que chama lá? Praça de Campo Bagatelle, que tem o avião do 14 bis. Você não tem uma faixa de pedestre para chegar lá. Isso é um exemplo de mobilidade insustentável, porque você tem uma enorme praça, 30% dessa praça, ela é ocupada por automóveis, você não consegue levar uma criança para conhecer o 14 bis porque não tem uma faixa de pedestre. Então isso é um exemplo de mobilidade insustentável, que é um espaço segregado. Então você vê, mobilidade, voltando, mobilidade, não, aquele que estava lá, esse daí, é uma política que tem acesso amplo e democrático para todos os não motorizados, que somos nós, eu vou falar sobre isso, que não gere segregação espacial. Então, quando a gente fala em mobilidade, a gente não pode criar um sistema de ruas de tal maneira que eu não consiga acessar uma faixa, uma outra calçada, uma praça ou um espaço público, porque eu não consigo chegar lá. Outro exemplo é o obelisco do Parque de Ibirapuera, eu não consigo chegar nele. Então, esse é mais um exemplo de inacessibilidade. Vamos para frente. Essa daqui é a Praça Campo de Bagatelle, tá vendo? Não tem uma faixa de pedestre para você chegar. Lá no centro tem o nosso 14 bis lá, tá lá parado, passivo de depredar, porque ninguém consegue chegar, então você não tem cuidado. A população nunca vai se apropriar desse espaço público porque ele é inacessível. Tá vendo aqui? Você tem essa daqui, e se você não chega, para você chegar aqui, para você vir de bicicleta, por exemplo, vir para cá, não ser atropelado aqui e entrar ali, ou entrar aqui, é mais fácil você vir por aqui. Né? Então é assim, é um caos. Vou te contar um segredo. Há 10 anos já não é mais o 14 bis original. Não está mais lá. Retirado. Foi depredado. Uma maquete de tanto que depredado. E agora tem uma maquete que vive depredada, mas aí não tem nenhum valor histórico. Né? Então, infelizmente, o que você falou já se tornou realidade. Já que louco, né, meu? Porque as pessoas não chegam lá. As pessoas não chegam lá. A mesma coisa com o Parque de Ibirapuera, por exemplo. Então, mobilidade, o que é? Antes de tudo, mobilidade, ela é um livre-arbítrio, né? A gente pode escolher, eu não preciso estar só de carro, eu tenho que ter o direito de poder escolher a forma como eu quero. Então vamos falar um pouco sobre o Plano Nacional de Mobilidade Urbana, que é uma lei de 2012, que veio depois daquela definição pelo Ministério das Cidades do que é a mobilidade sustentável, que é acesso ao espaço total da cidade. Então ele vai lá e diz que são os modos de transporte urbano. Começa 1, motorizado, 2, não motorizado. Toda e qualquer lei, quem tem prioridade, 1 é o que tem prioridade e o 2. Então deveria estar escrito aqui, 1, são os modos de transporte. 1, não motorizado, 2, motorizados. Aí eu pergunto para vocês, como é que você vai promover alguma coisa que começa com não? Como é que é o teu nome? Eu? É. Jesus. Jesus, vamos lá no bar tomar um não álcool? Vamos lá. Você pergunta, o que é não álcool? Pode ser uma Coca-Cola, um Guaraná, uma água. Como
é que você vai promover o consumo de uma água, de uma Coca-Cola ou de um refrigerante se você vai chamá-lo de não álcool? Então assim, quando chama a mobilidade ativa de não motorizado, já tem todo aquele ranço que é o não resgate da escala humana, que é você desenhar uma lei já partindo de que o normal é o motorizado. Então, quem tem filho aqui? Quem tem filho? Quem já viu o seu filho andar pela primeira vez na vida? Né? A felicidade da criança é incomensurável. Uma criança, quando começa a andar, ela se apropria do equilíbrio, chamado de não motorizado, tá certo? Então uma criança de 4 anos andando na calçada é não motorizada. Então já começa aqui, toda a semântica da lei já está voltada para aqueles problemas que vocês enfrentam todos os dias, no dia a dia dentro da corporação. É todo um arcabouço voltado que o normal é isso. Então tem que ter muita delicadeza para mudar, porque não é bater de frente, mas olha, se eu tivesse poder eu mudava isso antes de ontem. Tinha que ser 1, mobilidade ativa, 2, passivo, sedentário, parado, o que quiser, chama de motorizado, o que quiser, mas não pode chamar numa lei que coloca a gente em primeiro lugar, vai pra frente, que coloca a mobilidade ativa acima de todos, de não motorizado. Você nunca vai conseguir construir políticas públicas fortes, robustas, se a mobilidade ativa for chamada de não motorizada, porque ela já é colocada como não alguma coisa, ela já é destruída de toda a sua força. Então isso é um arcabouço que a gente, só quem pedala entende, só quem anda a pé entende. Então, de novo, vocês dentro da corporação, unam-se, batalhem e mudem. Vai ser dolorido porque é mesmo, eu sei como é. Então, como mudar? Tem que pensar gente, pensar mulher, pensar criança, pensar bicicleta. Aí vamos falar um pouco, puxa vida, mas como é que estão as coisas, né? Então eu vou falar um pouco para vocês sobre o que é Visão Zero. Visão Zero, inclusive, é uma proposta que eu faço para vocês aplicarem na governança do que é patrulha em bicicleta. O Veiga sabe muito bem do que eu estou falando, porque é uma dificuldade muito grande. É trabalhar o sistema. Então como é que acontece aqui no Brasil? Aqui o camarada vai lá, morre atropelado, fora da faixa de pedestre. Bom, mas também ele estava fora da faixa. Ninguém pergunta, cadê a faixa? Se a faixa tiver a 50 metros, ele pode atravessar em qualquer lugar. Não, mas também eu não vi o cara. Não viu por quê? Porque ele estava a 50 por hora. Pode 50 por hora, mas quem está a 50 por hora não vê nada. Está muito fechado o cano. Então assim, aqui no Brasil acontece um incidente, busca a responsabilidade do indivíduo. Como é que trabalha o Visão Zero? O Visão Zero parte da premissa que se tem gente, vai ter erro, vai ter imprudência e vai ter falha. Vai ter erro, vai ter imprudência e vai ter quebra de regra. Isso é natural do ser humano, especialmente do masculino. A gente sabe muito bem que 80% das mortes estão relacionadas a uma pilotagem masculina. Então, se tem esses 3 componentes, a gente não pode culpar quando eles acontecem. A gente tem que assumir a responsabilidade desses componentes e trabalhar o sistema de tal maneira que quando isso acontecer, porque vai acontecer, não tenha morte ou lesão. É cuidar, mas assumir a responsabilidade. Então, o indivíduo vai errar, vai desobedecer regras, o sistema tem que estar projetado e gerido de tal forma a evitar mortes e lesões, porque vai ter erro, vai ter transgressão e quando acontecer não morre ninguém. Aqui no Brasil, que é o resto do mundo, a gente isola os problemas do contexto. Lá, as autoridades, a gente responsabiliza a vítima pela morte e as autoridades não assumem a responsabilidade. Fica assim, a culpa é minha, eu jogo em quem eu quiser. Ah, o cara morreu, foi o poste. Ah, o cara morreu, foi o cachorrinho que estava no canto. Ah, o cara morreu, então... Fica jogando culpas. E a maneira de se trabalhar é assumir responsabilidade. Que é diferente de assumir culpa, é responsabilidade. Como é que a gente vai mudar o sistema? Aqui no Brasil, os projetistas não incluem as diversas modalidades. No estudo uma cena maior. Desenha para carro, acabou. E o pedestre, como é que vai atravessar? Problema do pedestre. Mas a faixa de pedestre está aqui, mas ele quer ir por lá, a linha de desejo dele é lá. Ah não, ele vai ter que andar 400 metros para cá, atravessar aqui, voltar e ir para lá. Quando que o pedestre vai fazer isso? Nunca. Então, o desenho não é feito incluindo as necessidades de todo o sistema da mobilidade, principalmente no que toca aos pedestres e os ciclistas, que são condenados a
espaços onde sobram, porque a prioridade, como eu já disse, é sempre voltada para o automóvel. Eu tenho certeza que isso acontece muito parecido em vários problemas que vocês lidam no dia a dia. Lá fora, os projetistas incluem as diversas modalidades, promovem a equidade, que é uma palavra maravilhosa como um todo, e criam um ambiente que fomente naturalmente um comportamento seguro. Se vocês me perguntarem qual é a melhor cidade que eu já pedalei na minha vida, vocês vão imaginar que eu vou falar Amsterdã, pedalei lá, vai falar Nova York, já pedalei lá, tudo. Eu vou falar, não. A melhor cidade que eu pedalei da minha vida foi aqui no Brasil, na ilha de Marajó, do estado do Pará. A cidade chama-se Afuá e lá não pode nem carro, nem moto. E é interessante porque eles criaram um sistema que não tem mão nem contramão, é tudo olho no olho. E é interessantíssimo porque lá tem 0 morte no trânsito, 0 acidente, fica todo mundo olhando, olho no olho, não tem regra. Eu estou pedalando, por exemplo, com uma bicicleta muito pesada, vou virar à direita. Quem pedala sabe que quem vai fazer uma curva direita com uma bicicleta com uns 120 quilos, como estava a minha, porque tinha uma pessoa na minha garupa, se eu vou virar à direita, eu tenho que fazer uma curva generosa. Automaticamente, olho no olho, a mão já virava inglesa, porque eu não ia conseguir fazer uma curva na direita para ficar na direita. Indo para a direita, eu tinha que fazer uma curva muito larga, então já virava mão inglesa. E se eu estivesse fazendo uma curva, era bem possível que tivesse uma senhora plantada no meio do cruzamento, de guarda-chuvinha, olhando tudo, porque ela é uma cidadã que tem direito a estar na rua absorvendo a paisagem, né? Então, assim, é uma cidade chamada Afuá, que não tem carro, porque ela toda é em palafita, e se você errar essa manobra, você vai cair no rio, né? Porque a palafita é elevada. Todo mundo lá é excelente ciclista. Por que é legal lá? Porque é olho no olho, regra de comportamento pelo desenho da cidade. Quanto mais bem desenhado for um ambiente, menos regras, e sim cidadania, olho no olho, as pessoas vão se atropelando. Então, quando você vê, voltando, então aqui ainda falando sobre o Visão Zero desenha as cidades de tal maneira que os motoristas se sintam compelidos a ir devagar, os pedestres sejam dirigidos a uma linha de desejo que leva eles naturalmente para as faixas de pedestre. Então a coisa flui de forma muito harmoniosa, totalmente diferente das nossas cidades. E aí a gente vê que, devido às diferenças sociais, segregação social é normal. A gente sabe muito bem o que significa isso, sabe? Grade, fecha, aquele banquinho cheio de espeto que é para mendigo não sentar. Tudo isso são coisas que a gente chama de segregação espacial, é uma solução normal de segurança. E não visto como uma inacessibilidade ou desigualdade. Isso não existe em países que promovem o Visão Zero. Lá você tem todo um desenho de cidades que promove a inclusão. Então, enquanto a gente desenha uma cidade que promove a exclusão, pensando que isso é promover segurança, vocês que estão nas ruas sabem muito bem que não incluir é o que justamente o fator detonador da violência. E depois tem, por último, quando você fala em fazer medidas que salvam vidas, eu tenho certeza que você sofre isso todo dia. Vocês oram, mas custa caro. Fazer isso vai ser bom porque vai salvar a vida, mas custa caro. Né? Então, nesses países, salvar vidas é sempre barato, porque se faz a conta certa. Se qualquer tipo de proposta que a gente faz para mudar o viário, que a gente comprova que vai salvar vidas, é porque não soma. Por exemplo, na cidade de São Paulo, 12 pessoas por dia morrem hospitalizadas por causa da poluição. E isso não entra na conta de incidentes viários. As pessoas não estão sendo atropeladas, mas elas estão morrendo por causa da poluição causada pelos automóveis. Como é que a gente pode incluir que você proibir circulação de automóveis em algum lugar para poder baixar a emissão de gases de efeito estufa que promovem tudo aquilo que a gente já sabe? Vai salvar vidas? Não, isso é caro, não se faz. Lá fora não, eles colocam na ponta dos lápis essas mortes e bota número. Como é que você vai numerar a vida de alguém? Numera e coloca que sai barato salvar vidas. Na pandemia a gente viu isso, né? Como não tinha carro, como mas não se contabilizou e não se promoveu política pública pensando nisso, porque não se faz a conta certa. Né? Como que nós conseguimos brecar os desmontes programado das ciclovias na cidade de São Paulo? Usou-se, fez-se um cálculo, pegaram-se todas as ciclovias construídas até 2018 e plotou-se
mapa de mortes e lesões da cidade e entendeu que aconteceu isso. Por onde passam as ciclovias, houve, em média, uma redução de mortes e lesões na ordem de mais de 60%. Teve lugares de mais de 80%. Com isso, esses estudos foram feitos nas 32 subprefeituras. Com isso, conseguiu-se brecar aquela, vamos tirar as ciclovias. E aí o secretário de transporte foi mais além. Quando ainda continuaram os vereadores a pedir retirada de ciclovia, falaram, você quer tirar essa? Aqui houve redução de 70% das mortes. Assina aqui que você quer tirar essa ciclovia. Põe teu nome aqui na retirada dessa ciclovia. Aí os caras tiraram deles, porque entenderam que eles iam estar assinando um aumento de mortes naquele lugar para poder ajudar 2, 3 comerciantes que ainda não se atinaram que ciclovia promove mais e mais vendas, porque tem mais pessoas na frente das suas lojas. Bom, então quando nós ciclistas ficamos pensando que a gente tem que pegar uma máquina que pega todos esses carros de tritura e joga a bicicleta nas ruas, nós somos só um pouquinho malucos, porque nós estamos realmente pensando o correto. Então qual é a atuação certa frente à segurança de trânsito? Acalmar o trânsito, redução da velocidade. Redução da velocidade é a coisa mais difícil a ser feita. Existe um manual da Organização Mundial da Saúde que coloca que todo o prefeito que reduz a velocidade na cidade, ele coloca a cabecinha dele numa guilhotina e pá, perde a cabeça. Então nós tivemos um prefeito que perdeu a cabeça numa guilhotina porque reduziu, e um outro prefeito que não surfou na onda, porque ele voltou a aumentar a velocidade das marginais, o que foi muito triste porque nós tivemos de novo um aumento de mortes nas ruas da cidade. Então você reduz a velocidade, você vai salvar a vida, aumenta a velocidade média, que é uma coisa que a gente não consegue colocar, que quando você diminui a velocidade máxima, você aumenta a velocidade média, você trabalha ondas verdes. Então a gente tinha que estar discutindo semáforos inteligentes mais do que ficar discutindo aumento de velocidade. Você reduz congestionamento, reduz poluição, reduz consumo de combustível, reduz ruído e menos regras no trânsito, mais respeito. Você cria aquele ambiente da cidade de Afuã. Então vamos lá, redução da velocidade. Quem está, mais uma aqui, a 50 por hora, você tem 15% de chance só de não morrer. Isso se você for parrudo, treinado, eu morro. Se você for atropelado a 40, você tem uns 50% mais ou menos de chance, um pouco menos, aqui ó, aqui. Você vai ter 35% de chance de 65% de chance de morrer. Então veja bem como nessa faixa existe muito mais pessoas salvas. Então eu não entendo porque até hoje na cidade de São Paulo a velocidade máxima permitida é 50 por hora. Porque se fosse 40, você aumentaria a velocidade média, você salvaria uma quantidade enorme de vidas e você teria um trânsito fluindo muito melhor. Né? Então assim, 50 km por hora, que foi o que se conseguiu colocar, nós estávamos em 70. Foi para 60 que era o normal, né? 70, 60 é morte garantida. Aqui você tem uma grande possibilidade dessa pessoa conseguir reduzir para ser 30, porque ela vai estar alerta e vai ter 15% de chance de sobreviver, sendo que se você está a 30 por hora, você tem total condição de estar esperto e percar. Então vamos lá, o que você vê dentro do automóvel? Se você está a 35 km por hora, você tem uma boa visibilidade de quem está nas calçadas, mesmo assim não total. Se você está 40 por hora, olha só, 40 por hora que é uma velocidade que eu acho que deveria ser a máxima nos centros urbanos de todas as cidades do Brasil, ainda você não está vendo uma criança aqui que atravessa, você infelizmente vai matá-la. Agora, 50 por hora que todo mundo acha que é baixo, você não vê nada. Você não está interagindo na cidade, você está completamente trancado dentro de um automóvel, matando gente. E olha só a ineficiência da circulação do automóvel. Numa rua de 3,5 metros de largura, só 2.000 pessoas passam num automóvel. Olha lá, nós de bicicleta, 14.000 pessoas. Podemos considerar que nós somos um transporte de massa, que perde para o pedestre, que é 19.000 no mesmo tempo, e que só vai perder mesmo do trem. Então você vê que o ônibus, que é importante, ele também não consegue ser tão eficiente quanto nós ciclistas no mesmo lugar. Então, às vezes, se você pega a troca, faz uma malha inteligente que ocupa, por exemplo, da cidade de São Paulo, essas avenidas de quantidade enorme que taparam os rios, que são planas, você conseguiria ter uma população ativa, saudável, que gastaria muito menos dinheiro no transporte público, seria muito mais eficiente
e de quebra a gente sabe, né? Não conta pra ninguém, mais feliz. Então vamos lá, estamos sempre falando do espaço, vamos adiantar um pouco. Pode ir. Então isso daqui, quando a gente vê isso aqui, a gente está vendo um monte de carro. Isso daqui na verdade é um deserto, porque só tem uma pessoa por carro. Aqui, então, é um deserto instituído. Veja só a dificuldade de Brasília. Chega a ciclovia aqui, e aí tem a tesoura. Como é que a ciclovia passa? Não passa, porque não se consegue ter diálogo entre o poder público de fazer uma ciclovia atravessar as tesouras de Brasília. Porque, por mais que a lei diga que a preferência deveria ser do pedestre, que não tem nem calçada, do ciclista, ele não consegue ultrapassar, porque não se consegue até hoje fazer a ciclovia ter preferência sobre os automóveis nas inúmeras tesouras da cidade de Brasília. Isso daqui, ó, deserto, não tem gente, deserto. E tem mais, volta um, todo mundo pagou essa conta aqui. Todo, ciclista, pedestre, está pagando essa conta. Olha quanto de concreto tem aí, deserto. Deserto, dinheiro, dinheiro, dinheiro para produzir um ambiente extremamente degradado embaixo, que a gente sabe que é onde moram todos os moradores de rua, onde está toda, se passar, a gente que pedala, passa por debaixo dos viadutos da cidade. Você sabe o que é terrível de ver aquela condição das pessoas que estão morando lá porque não tem onde morar, aquela arquitetura anti-mendigo cheia de paralelepípedo, que é degradante ver aquilo. Aí você passa na frente de um banheiro público, e hoje a gente sabe muito bem que não é mais aquela situação daquela pessoa que saiu da família porque teve algum problema pessoal, caiu nas drogas químicas. Não, a gente vê pai, mãe, filho, cachorrinho, todos eles habitando o quê? Esse tipo de local na cidade, né? Bom, o que dá para fazer para um espaço de uma... As dificuldades que a gente tem de construir ciclovia, aumentar as calçadas, é onde eu vou botar o meu carro. O meu carro na minha vaga, da minha rua, da minha casa, né? Hoje, se você vai comprar um apartamento da Vitacom, que tem um espaço, sei lá, 18 metros quadrados, vai pagar 1,5 milhão. Então esse pessoal sabe muito bem o que custa, o que deveria custar você ocupar um espaço na rua. Você vai ter uma moradia, um apartamento de R$1 milhão, 17 metros quadrados, você pode colocar 10 bicicletas, um parquinho, 3 profissionais, quer dizer, o espaço que a gente entrega para os automóveis, para cada automóvel na rua da cidade, são 4 vagas. Ele está ocupando uma, ele fica 95% do tempo parado. Então olha só o espaço obsoleto que a gente tem na cidade por conta dessa preferência do automóvel. Isso vale para tudo, hein? Pensem na corporação que eu estou falando. Vamos lá. Então isso daqui é dinheiro jogado fora, pode ir, pode avançar. Dinheiro jogado fora, dinheiro público jogado fora, pode passar. Então, isso daqui faz o quê? Com que a cidade perca a sua competitividade, ela é estagnada economicamente. Quando você vê um congestionamento, a gente tem que automaticamente associar, que desperdício de dinheiro. Então, olha a quantidade de dinheiro jogado fora e olha a quantidade de emissão, destruição do planeta. É inadmissível a gente hoje, em pleno 2022, olhar um congestionamento e achar normal. Ela está precisando beber uma água. Então o congestionamento é o problema? Todo mundo pensa, o congestionamento é o problema? Não. O congestionamento é uma consequência inevitável do excesso do uso dos carros. O que a gente tem que conseguir fazer, é que eu já expliquei que o carro tem uma fome enorme, insaciável de espaço. Então tudo relacionado a carro tem subsídio. A gente está pagando o carro de todo mundo. A gasolina, vocês viram, né? Tirar um subsídio, essa conta vai estourar, é legal. O espaço é um bem valiosíssimo nos centros urbanos. Então a solução é isolar a mobilidade ativa, que eles chamam de não motorizados, e o transporte público dos congestionamentos. Doa quem doer, né? Então a gente tem que isolar, o ônibus tem que correr fluídico, a ciclovia tem que correr fluídica, o pedestre tem que andar sem problema. Para que servem as ruas? Quanto tempo? Eu já passei meu tempo, já passei. Não? Eu posso continuar? Eu estou vendo que vocês estão meio cansados, vocês acordaram muito cedo. Eu vou contar para vocês como é que a gente chegou nesse estado. No começo do século XX, as ruas eram das pessoas. Volta, isso daqui é a Praça da Sé. Praça da Sé, esses edifícios todos foram bombardeados, eu estava lá para assistir. Foi assim, essa Praça da Sé ainda em construção no começo do século passado. As ruas eram das pessoas, embora a gente já estava assistindo, né, uma grande quantidade de automóveis. Isso daqui, no tempo que eu era moleque, era totalmente ocupado por automóveis.
o que é hoje na frente da Praça da Sé. Aqui em Nova York, você tinha o bonde já segregado da população e a população ocupando as ruas, e você ainda tinha charretes, muito poucos carros, e essa população na calçada e nas ruas. Então as ruas eram para as pessoas. Chegaram os automóveis e começou a morrer gente. E aí veio um bando de mulher, né? São sempre as mulheres, começaram a reclamar e começaram a fazer um questionamento sobre a grande quantidade de mortes que os automóveis estavam protagonizando. E nessa mesma época, a General Electric já colocou, estou falando em 1932, ela colocou um anúncio dizendo: olha o tamanho que o automóvel tem que ter para levar a mesma quantidade de pessoas que um ônibus leva. Que é o que a gente já estava falando, né? Sobre o espaço público, a fluidez. Então o carro tem que ter esse tamanho para levar o mesmo número de pessoas que está aqui. É claro que aqui esse carro só tem, né? É uma coisa de simbologia. E também nessa mesma época ela questionou a matriz energética. E ainda colocando que os automóveis individuais estavam atrapalhando a fluidez do ônibus elétrico. Então isso já estava completamente construída uma oposição ao uso dos automóveis como mobilidade única nos grandes centros urbanos. Eu estou falando de 1900, isso aqui é de 1932 mais ou menos. Não deu outra. Nasceu um lobby no começo dos anos 30 fortíssimo chamado Motordom, dominação do motor. E esse lobby ele trabalhou forte em cima de, a palavra deles, vamos mudar radicalmente para que servem as ruas. E é nessa história que eu sugiro que vocês pensem na importância de bike patrulha dentro de uma corporação como a Polícia Militar, de resgatar a história do policiamento, resgatar a escala humana, a história. O que nós estamos falando agora é o resgate da história do que para que servem as ruas. Então as ruas eram para as pessoas e eles inventaram um nome chamado Jaywalker. Jaywalker eu não quero nem traduzir, seria o andar caipira. É uma coisa extremamente, como é que eu poderia dizer, preconceituosa, pejorativa e preconceituosa. Sabe quando você vem, uma pessoa que vem de uma cidade do interior e entra assim na rua, vai lá na São João e fala: olha que lindo, olha que maravilha, e pum, um carro te atropela, né? Porque ela estava parada e observando a cidade. Criminalizou-se essa observação lúdica, que é um direito inalienável de quem vai a pé, de quem vai de bicicleta, do espaço urbano. Então eles criaram esse termo jaywalk para criminalizar o pedestre atravessando na frente de um automóvel. Coitado do motorista, olha só que infeliz a vítima, tá vendo? O desespero da pessoa que está na função de vocês, né? E aqui você vê, ó, aqui é a figura do jaywalker. Aqui ele diz: Brooklyn não é bonito, e aqui olha só, coitada da vítima, né? Aqui está dizendo, o juiz está dizendo, embora o demandante de seus direitos, ele foi culpado de estar andando, observando a cidade, e portanto ele não tem direito a nenhum ressarcimento. Então ele foi atropelado, tornou-se vítima o motorista, e ele não vai ter nenhum tipo de ressarcimento. Então essa campanha começa muito no começo dos anos 30 para tirar o conceito de que as ruas eram para as pessoas e passar o direito de uso dessas ruas para os motoristas de automóvel, com toda a penalização, culpabilização do pedestre que teria sido atropelado. Aqui você vê assim, o uniforme dos jaywalkers seria um colchão, o adorno do jaywalker, que seria aquele sininho da vaca, o clube noturno, né, o barzinho noturno do jaywalker, no hospital. E aqui assim, que legal, como se tivesse uma criança brincando com uma arma, para você, olha que bonito. Então olha assim, jaywalker é mais perigoso do que você ficar brincando com uma arma. Então eles endemonizaram totalmente, fizeram um trabalho muito grande de tirar o direito das ruas das pessoas. E vem aquele conceito que hoje a gente acha normal. Mas eu convido vocês a repensarem isso. Por mais que seja lei, por mais que seja o que está institucionalizado. Então você não pode cruzar assim, você não pode cruzar no meio, você só pode cruzar aqui, claro,
quando pode. Eu já fiquei mais de 10 minutos esperando um semáforo para ficar verde. E não fica verde porque não se pretende que lá se passe um pedestre. E aí eles começaram a trabalhar numa coisa que é uma sacanagem para nós mulheres, que é um sentimento de culpa que as mulheres têm quando alguém morre, quando alguém perde a vida. Porque a gente nasce com um gene de cuidar. Então, mães, os automóveis vão matar 220 crianças e machucar 5.854 em Massachusetts esse ano, a não ser que você não deixe a tua criança brincar na rua. Então chega na mãe, a tua criança vai morrer e a culpa é sua. Então isso foi uma coisa muito institucionalizada, para mudar o conceito de como que você usa as ruas. Para o próximo. E aí eles fizeram uma coisa que a gente chama de lavagem cerebral nas crianças nas escolas. Educação de mobilidade nas escolas. Brinque fora do trânsito. Né? Tá aqui uma bolinha de beisebol e fora do trânsito. Olha só. Veja, cuidado com os carros virando à direita. Que é uma coisa até hoje. O carro vai virar à direita, é função do pedestre parar. Isso é um absurdo. A preferência é o pedestre seguir na linha à frente. Então, sinal verde, ele seguir. Se o cara vai virar à direita, cabe ao motorista virar à direita. Então, eles jogam a responsabilidade da criança virar à direita. Aí vocês foram treinados? Não, esse é o certo. Esse é o certo. Mas pare e pensa, esse é o certo? Ou isso é um reflexo de tudo isso que foi colocado desde o começo do século passado? E aí a terceira, olha só, isso daqui é mais louco ainda. Ande na esquerda, olhando o trânsito. Pra vocês terem ideia, aquele código de trânsito que foi criado nos anos 60, ele não incluía a bicicleta, e ele mandava e manda até hoje o pedestre andar no contrafluxo na estrada, olhando o carro de frente. E é por isso que os ciclistas, que não eram incluídos no Código de Trânsito antes desse que está em vigor desde 98, andavam na contramão, que na verdade a gente chama de contrafluxo, porque como não tinha nenhuma norma para o ciclista andar, ele andava na, entre aspas, contramão, a gente chama de contrafluxo, para poder andar igual como era orientado aos pedestres. Então olha que louco isso. Tá aqui, ó, uma coisa que foi colocada, isso aqui é mais ou menos dos anos 40. Ande na esquerda. E aí tem toda a coisa assim, que é mais assim, isso aqui tem toda uma coisa sobre andar como um jaywalker é mais perigoso do que dinamite e tudo mais. E aí o que aconteceu? No 1961, o jaywalker virou ilegal. Então hoje nos Estados Unidos, uma pessoa que atravessa fora da faixa de pedestre, ninguém pergunta se ele vai ter que andar 400 metros a mais, ou mesmo ter que subir com a bicicleta várias escadas para poder passar em cima de uma passarela, é ilegal. Tem cena de patrulheiro puxando uma mulher que estava correndo, não estava com documento, ela atravessou a rua, ela estava fazendo jogging, puxada pelos cabelos. Branca ainda por cima, ainda bem, né? Não era uma negra, mas ela se puxando pelos cabelos, assim, porque ela se recusou a mostrar um documento, porque ela não tinha um documento lá na mão. Bom, então o que aconteceu? Olha só o que aconteceu com as nossas ruas. Em 1800, um pedestre ou um cavaleiro tinha a linha reta como direito, a linha de desejo. Já em 1900, tinha o cavaleiro, o pedestre, o ciclista, tinha a linha de desejo garantida, e os automóveis, que na verdade eram os ônibus, os trens, eles tinham uma linha reta de desejo já mais conturbada. Em 1920, ainda tinha pedestres, ciclistas, o transporte público, o carro com uma rua já mais, não tão direta, porque eles tinham que abaixar a velocidade para os pedestres. De 1950 para gente, a gente sabe que para ser ciclista tem que voar, você não tem nenhuma conectividade, para ser pedestre tem que ficar dando voltinha para entrar, porque aqui também de São Paulo isso aqui não teria, né? A faixa de pedestre. O transporte público sofre o mesmo problema, e quem tem a fluidez da linha de desejo direta e reta, e todos vocês estão ensinados a garantir isso, que é uma verdade, é para o automóvel. Então a garantia total, ainda que não seja a legal, é da fluidez do automóvel. Isso faz com que as nossas cidades sejam extremamente desagradáveis e inconfortáveis e perigosas. Então a gente vê isso daqui e acha isso daqui normal. Assim, um prefeito que tem uma cidade que acontece isso como lei, você vê que tem uma obra aqui pessoal, e ela pega, já vem, pega a calçada e tem um parque, isso daqui tem que botar na cadeia que permite isso, né? Cá entre nós, né? Vamos pra frente. Isso daqui também, olha só, atravessando essa rua só vai ter
Esse lugar aqui, inclusive, melhorou. Essa aqui você consertou, isso aqui melhorou. Porque essa daqui, esse lugar não tinha faixa de pedestre e eu todo dia que eu ia lá no Bike Repórter Léo Dourado, eu denunciava e hoje tem. Então olha só homem rápido para conseguir atravessar uma rua. Ou então aqui na bolinha da USP, né? Que esse lugar daqui é o lugar que, você sabe o que é Strava, né? Aquele aplicativo. Essa é a bolinha da USP. Esse é o lugar que tem mais marcação no mundo do Strava. No mundo. De bicicleta. A placa tá lá. O mais Então, pedal. a marcação do mundo tem uma placa proibido o ciclista de estar lá. E ele está fazendo o maior número de voltinha lá. Então a gente vê que é absurdo. Isso daqui é a calçada, entre aspas, já que isso daqui é aquela ciclovia Tim Maia, ela caiu, que liga Leblon para São Conrado. É assim que aqui tem um abismo e o mar. A gente acha isso aqui normal, né? Como é que pode a CT não tirar todos esses casos aqui e a mulher levando a criança para a escola e olha a quantidade de automóveis. Então a gente tem uma leniência muito grande com a permissividade de ocupação de espaço público pelos automóveis. Pode ver mais um. Bom, esse aqui eu vou passar porque esse daqui já está muito avançado, né? Como é que a gente resolve isso? Pode ir. A gente muda a cidade, a gente faz as cidades ser mais caminháveis, com mais bicicleta. Isso são soluções que não sou eu que estou inventando, são soluções que todas as cidades do mundo estão criando, fazendo para, entre outras coisas, criarem cidades mais resilientes, mais sustentáveis, mais justas para todas. E mais felizes. Totalmente, né? Então você tem que conexão, você tem que usar transporte público, conexão, né? São linhas conectadas, né? Não adianta nada você ter uma ciclovia linda, ver ela ali a 20 metros e você não conseguir chegar do outro lado. Para frente, usar transporte público. E agora é o importante, você está vendo como é que era esse cruzamento e como ele ficou depois que você redesenhou, você diminuiu o espaço para os carros, aumentou o espaço para pedestre, certamente colocou as faixas, então você redesenha o espaço público de tal maneira que você acomode mais pessoas restringindo o número de automóveis, porque você reduz o número de automóveis, você ganha muito mais espaço para as pessoas, para o transporte público andar e por aí vai. Vamos lá? E aí uma outra coisa que é difícil, que é adensar, porque cidades espraiadas a gente sabe que não funcionam, e aí misturar. Aí o brasileiro torce, é difícil. O brasileiro ainda não conseguiu entender que tudo bem ele morar a 3 quadras da pessoa que vem cuidar da mãe dele na casa dele, né? Então o brasileiro acha que essa pessoa tem que necessariamente morar lá longe, né? E não, a gente tem que criar bairros compactos. Eu tenho que ser vizinho de quem eu contrato, eu tenho que ser vizinho de quem me dá emprego, eu tenho que andar 2 metros da minha casa, conseguir todos os tipos de comércio, todos os tipos de serviço, ter segurança e ter pessoas nas ruas. O único lugar na cidade de São Paulo que a gente vê de fato inclusão social, e vocês são de pessoas da rua, vocês sabem o que eu estou falando, é nas ciclovias, especialmente da Faria Lima. Lá você vê o milionário junto com o cara que está com a marmita na bicicleta, nas costas, e você nem sabe, nem vai dizer quem é quem pela bicicleta. Porque o cara que pedala 40 quilômetros entre 20 para vir e 20 para voltar, ele tem uma bela de uma bike. E o cara que está fazendo aquele transportinho curto, eventualmente até com uma bicicletinha alugada, e que tem um monte de dinheiro no banco, ele não precisa daquela bicicleta ser muito boa. Então nem pela bicicleta você vai reconhecer qual é a origem social do cara. Então a inclusão social a gente vê nessas infraestruturas que são muito inclusivas. E vocês que são ciclistas na cidade sabem disso, percebem isso na pele. Isso é legal, não é? Vamos lá? Compactar, isso que eu falei da cidade. Isso aqui é uma cidade que eu acabei de voltar da cidade de São João da Boa Vista, estão fazendo isso. Sabe quando vai ter transporte público de massa? Nunca. Como é que esse bairro daqui vai ter um hospital, uma coisa? Nunca. Então, as cidades elas têm que ser compactas. Bom, bicicleta a gente já sabe, né? Liberdade, rapidez, saúde, economia, acesso à cidade. E tudo isso é dinheiro. Eu posso dizer para vocês o seguinte, eu não ganho muito dinheiro, mas eu consigo gastar com as coisas que eu quero, porque eu não uso carro. Então, uma frase da Janete Sadikan, que é uma pessoa que foi secretária de mobilidade da cidade de Nova York, que promoveu toda uma mudança na cidade de Nova York. Durante a pandemia, essa mulher, ela foi trabalhar nas cidades europeias. E ela falou uma frase que é bem isso. As cidades que promoverem a mobilidade em bicicleta durante a pandemia, elas não vão apenas se recuperar, elas vão prosperar.
O que é isso? Elas vão ensinar a população a sequestrar esse dinheiro que a gente gasta no transporte motorizado individual para jogar no comércio local. Então o dinheiro que eu tenho, que eu não gasto, eu também não gasto em ônibus porque eu tenho mais de 60, né? Então é fácil para mim. Mas o dinheiro que eu não gasto no transporte, eu consumo, eu pago em escola para neto e tudo mais. Então você gerencia a mesma quantidade de dinheiro de outra forma, que promove o comércio local. Isso a gente vê muito rapidamente. Eu nem falei do cicloturismo. O cicloturismo, por exemplo, vocês estão tomando conta de uma parte da cidade. Toda vez que vem alguém de fora da cidade, a primeira coisa que eu faço, pego essa pessoa e pego ela por tudo isso daqui, vou mostrar lá Guarapiranga e volto para casa cheia de orgulho de mostrar que linda que é a minha cidade. Então o cicloturismo também dentro da cidade é algo que promove muita economia. E essa região que vocês tomam conta, ela ficou muito valorizada. Ontem mesmo tinha, ontem foi domingo, não, domingo tinha um cara de Campinas com umas 40 pessoas que ele trouxe de Campinas para vir pedalar aqui, conhecer o sul e voltar. Olha só, é um cicloturismo urbano que quem estuda turismo nem considera como turismo, porque a pessoa não pernoitou, mas que aquece a economia da cidade. Vai perguntar para aquele dono daquela padaria na saída, lá no fundo, vocês conhecem, né? Sai lá no Largo do Socorro, se ele gosta de ciclista. Não gostava, já comprou bicicletinha para alugar. E tá lá e me oferece café de graça para mim quando me vê, porque me ama e eu aceito. Então você vê, é toda uma economia. Agora, por que as pessoas estão vindo aqui? Por que eu estou vindo? Porque não é mais a faixa de Gaza. Porque eu encontro vocês, porque eu me sinto bem, eu só vim sozinho, então é legal demais. Cicloturismo é uma indústria de 44 bilhões de euros lá na Europa. Multiplica por 7. É quanto um conglomerado de países que tem a mesma área que o Brasil ganha por ano diretamente no cicloturismo. 10 bilhões de euros só na Alemanha. 140 e tantos mil empregos diretos. 10% do turismo do país, só na Alemanha. E a Europa hoje tem uma rede cicloviária de 70 mil quilômetros de estradas cicloviárias, né? Então, mais para frente, ciclologística, que são os entregadores, aliás, falar muito obrigado por você deixá-los entrar na ciclovia. Como que podia você ter toda essa infraestrutura e não poder os entregadores estarem usando? Antes não podia. Antes era proibido. Antes não podia. Pode um negócio desse? Pode um negócio desse? Antes não podia. E aí, mais pra frente, então a gente já sabe, você sabe muito bem. Devagar você vai longe, de bike eu passo lá. Né? Não tem terror para isso. Mais uma. Eu quero sempre agradecer primeiro aos desenhos dessa palestra, que é de um cara chamado Reinaldo Berto, que é um grande amigo nosso. E aqui a todos os ciclistas cicloativistas, entre eles o Guti, que está lá, que está aqui com a gente aí, né? Que são as pessoas que fazem com que todo esse movimento se solidifique. Porque depois de muitos anos a gente cansa, e que é bom porque a gente pode faltar um dia numa reunião, porque tem gente lá para segurar a nossa onda, e é um movimento crescente, e que vocês também fazem parte, e convido vocês a engrossarem o cicloativismo, e se vocês tiverem aí necessidade de qualquer tipo de, até de como falar uma questão internamente, vem pra gente que a gente tem números, a gente tem dados, a gente consegue municiar vocês para convencer uma mudança dentro da corporação que vocês fazem parte, para que ela vá para frente. É isso aí, eu acho que, né, nós somos capazes. Tua, e que ninguém toque, ninguém mexe, que seja totalmente customizada, né? Eu sei que é difícil, etc e tal, mas isso é uma coisa que eu me proponho a ajudar vocês a mudarem, porque ter bicicleta própria, a sua, a querida, aquela que não pode olhar, é uma coisa que tem que acontecer na corporação, porque a bicicleta é única, é da pessoa. E tem que ter um sistema pra vocês terem uma ideia, eu na minha rua eu não pago os meus guardas, mas eles não têm nenhum problema de peça das bicicletas deles. Bate na minha porta, tá ali? Tem. Porque a bicicleta tem que ser manutencionada, é uma coisa que ela funciona quando ela é tua. Melhor quando ela é tua. Muito bem. Chutei o pau da barraca? Não, tá não ótimo. muito, né? É pra ele. Sempre aí. Vamos do primeiro batalha. Pegando o senhor aí. Pegando o primeiro. É com muito orgulho que eu recebo essa solenidade e é um prazer muito grande poder participar aí
do crescimento e desenvolvimento de vocês. E como a Renata falou, eu vou me predispor até o final do ano a cada um ter a sua própria bicicleta nesses materiais. Com manutenção. Com manutenção. Renatinha, Olha, cara. é uma honra, viu? Sabe como é que a gente se conhece? Das ruas! Cara, que lindo, que lindo. Eu tô arrepiada, meu. Olha aí, cara querido, viu? Tive uma honra de poder fazer a escolta da tocha É verdade. para Renatinha. A tocha olímpica, ela foi pedalada pela primeira vez como pan-americana na cidade de Campinas, eu pedalei. Aí em 2016 foi a corporação aqui de Soldado Alencar que lembra que a moto voou? Lembro. Nossa, a moto quebrou a embreagem, ela voou, matando um colega, tudo. A partir daí foram os ciclistas que começaram a fazer a escolta da tocha. E eu pedalei a tocha por debaixo, pela parte do ciclista, debaixo da parte do ciclista, ao lado da turma da escolta comandada pelo Israel, né, que estava naquela época. Né, e eram vocês que começaram então depois fazer a escolta da tocha, que foi pedalada. Depois daquela exceção que a gente abriu em 2007 com os Jogos Pan-Americanos, a tocha dos Jogos Olímpicos aqui do Brasil, ela foi pedalada aqui em São Paulo. Por mim e por aquele outro menino depois que saiu, que era um menino de BMX. E que fez a escolta mais segura do que moto. Obrigada, viu?